que nós vamos falar sobre a memória RAM, isto é, a famosíssima memória RAM. E aí alguém pode me perguntar o que significa a sigla RAM. RAM vem de Random Access Memory, que significa, traduzindo para o português, memória de acesso aleatório. Grava isso porque lembra que algumas provas de concurso pedem o significado da sigla RAM. E o significado dessa sigla, traduzindo para o português, é memória de acesso aleatório. Agora, por que acesso aleatório? Porque quando o sistema busca dados ou grava dados na memória RAM, o sistema vai diretamente àquela posição de endereçamento de memória, certo? Aleatoriamente, quer dizer, não precisa fazer uma sequência, não é um acesso sequencial tendo que passar por todos os endereços de memória até chegar naquele desejado. Não, é um acesso aleatório, vai direto àquela posição de memória endereçada e desejada. Outro ponto importante, quando a gente fala sobre a memória RAM, ela é colocada na forma de pentes, isto é, de módulos de memória RAM, lá na placa-mãe do nosso computador. Então aqui eu tenho a placa-mãe, a chamada motherboard, e lá na placa-mãe nós temos os chamados slots para a memória RAM, onde nós vamos colocar os chamados pentes de memória RAM, popularmente chamados de pentes, né, porque o nome mais adequado são módulos de memória RAM que vão encaixados nos slots apropriados para ele lá na placa-mãe. Uma coisa importante, a memória RAM ela é conhecida como a memória principal do computador. Muitas provas tentam enganar o aluno dizendo assim, a memória RAM é memória secundária. Nananina não, pessoal, não caia nessa. A memória RAM é a memória principal do computador. Agora, a pergunta é, por que ela é chamada de memória principal? Porque ela é a responsável por manter os dados que estão em execução, que estão em processamento. Então, aquilo que o usuário nesse momento está utilizando, aquilo que o usuário nesse momento percebe que está em processamento, isso está na memória RAM. Percebe, então? Memória principal, porque é a responsável por manter os dados que estão em processamento, que nesse momento estão em execução no sistema, certo? Isso é uma informação que cai muito também. Outra dica importante, existem memórias como a memória ROM, que é uma memória somente de leitura, mas a memória RAM ela é considerada de leitura e escrita. Por que leitura e escrita? Porque eu posso ler os dados que estão gravados na memória RAM, como também posso escrever na memória RAM. Professor, dá um exemplo. Quando eu abro um programa Word, alguém foi lá e abriu o Word, isso quer dizer que parte dos dados necessários à execução do Word, necessários ao processamento do Word, estão sendo alocados, estão sendo escritos na memória RAM. E à medida que o processador precisa processar os dados do Word, ele vai lendo esses dados da memória RAM. Então percebe, quando a gente abre uma simples janela do Word, dados estão sendo escritos na memória RAM e ao mesmo tempo o processador também está buscando dados para fazer a leitura de dados que lá estão armazenados na memória RAM. Por isso que ela é de leitura e escrita. Informação importante porque a chamada memória ROM, que muito é comparada com a memória RAM nas provas de concurso, a memória ROM é uma memória somente de leitura, mas a memória RAM, como eu acabei de dizer, é de leitura e escrita. Aceita gravação, que é escrita, e leitura desses dados. Outra característica interessante da memória RAM é que ela é uma memória volátil. E quando a memória é chamada de volátil, isso quer dizer que ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Ou melhor dizendo, quando o usuário desliga o computador, quando eu desligar aqui o meu computador, todos os dados que estão armazenados aqui na memória RAM serão apagados. Ela se apaga. O conteúdo da memória RAM é apagado quando o computador é desligado, é simplesmente apagado quando há ausência de energia elétrica. Isso significa dizer que ela é uma memória volátil. Outra informação legal. Bem, se ela é volátil, se ela perde os dados na ausência de energia elétrica e se ela mantém somente os dados que estão em processamento, então ela não é uma memória permanente, ela é uma memória temporária. Temporária por duas razões. Primeira razão por que ela é temporária, porque ela só mantém os dados enquanto eles estão sendo processados. Se os dados não são mais necessários ao processamento, então não precisam mais ficar na memória RAM. Isso já diz que ela é temporária. E o segundo fator que indica que ela é temporária é que ela é volátil, ela perde os dados na ausência de energia elétrica, ela perde os dados quando eu desligo o meu computador. Então, obviamente, os dados não ficam lá de forma permanente, ela acaba sendo uma memória temporária, certo?
Informação legal aí para o nosso estudo. Capacidade usual, isso claro que vai alterando. Eu mesmo, quando comecei a usar computadores, tinha na época a memória RAM na casa dos kilobytes, depois evoluiu para a casa dos megabytes e atualmente nos computadores de uso pessoal a gente vive a era da memória RAM na casa dos gigabytes. Isso quer dizer que a gente encontra computadores aí com 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 gigabytes. Isso é uma capacidade considerada comum para os dias atuais em relação à memória RAM. Então, capacidade comum atualmente da memória RAM na casa dos gigabytes. É bem verdade dizer na casa dos gigabytes baixos, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 é o que normalmente aí vai cair na prova como capacidade usual da memória RAM. Gigabytes, lembrando que giga significa aproximadamente bilhões. Então, se eu tenho um computador com 32 gigabytes de memória RAM, ele tem aproximadamente 32 bilhões de bytes de memória RAM. Lembra que giga lembra bilhões, né? Perfeito, pessoal. Outra coisa importante, existem vários tipos de memória RAM. Existe a memória RAM SRAM, que é a memória RAM estática, que é bem rápida, por incrível que pareça. Bem rápida. Existe a memória RAM dinâmica, que é a DRAM, que é mais lenta que a estática. Isso é interessante, muita gente acha que a memória RAM SRAM, a memória RAM estática, é mais lenta que a DRAM, que é a memória RAM dinâmica. Nananina, não. A SRAM, que é a memória RAM estática, é mais rápida que a memória RAM DRAM, que é a dinâmica. Embora atualmente nos computadores a gente usa mais quantidade de memória DRAM, de memória RAM dinâmica, porque a memória SRAM, memória RAM estática, ela é muito utilizada para formar células de memória cache que estão dentro do processador e por isso mesmo uma memória muito rápida, certo? Então SRAM, memória RAM estática, é tradicionalmente mais rápida que a memória DRAM, que é a memória RAM dinâmica. E tem vários tipos de memória RAM dinâmica, como SDRAM, que é a memória RAM dinâmica sincronizada, as DDRs, que são bem tradicionais, Double Data Rate, fazem dupla transferência por ciclo da memória, as GDDR, que são as DDRs gráficas usadas em placas de vídeo. Bem, aí são tipos de memória RAM, né? Então vamos lá, falando da memória RAM, o padrão usual mais utilizado nos computadores de uso pessoal atualmente são as memórias RAM do tipo com o padrão DDR, seja DDR2, DDR3, DDR4, é o padrão atual usado como memória RAM do computador, certo? Podemos pegar exemplos como o DDR, que são memórias bem antigas, que tinham aí frequência para a transferência dos dados na casa dos 400 MHz. Aí veio o DDR2 entre 533 e 800 MHz. Tem a DDR3 operando tradicionalmente, comumente, de 1333 até 2400 MHz. E temos as DDR4 operando tradicionalmente de 2133 até 4000 MHz. Portanto, a memória RAM, mesmo do tipo DDR, não parou de evoluir. E além disso, pessoal, ainda tem os tipos de memória RAM DDR, que são as DDR gráficas, como GDDR5 ou GDDR6. É a memória RAM dinâmica gráfica. Gráfica por quê? Porque ela é usada em placas de vídeo. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma GDDR5 aqui e uma GDDR6, certo? Uma memória DDR gráfica para placas de vídeo. E aqui eu tenho uma placa de vídeo e essa memória ela vai encapsulada na placa de vídeo, certo? Então as memórias GDDR são as memórias RAM do tipo DDR gráfica, usada para as placas de vídeo, justamente para armazenar dados relacionados às imagens que vão aparecer na tela do computador. Ok? Outra coisa importante, existem diferentes padrões de encapsulamento da memória RAM. O que é o encapsulamento? É como ela é colocada dentro de módulos, dentro de placas de memória RAM, certo? Existem módulos SIM, que são bem antigos, RIM, pouco utilizados, e hoje em dia os módulos de memória RAM mais utilizados para encapsulamento de memória RAM são os módulos DIMM. Então existem vários bem antigos como o SIM, que significava Single Inline Memory Module, que é um módulo de memória simples em linha, tinha contatos em apenas um dos lados do pente, um dos lados do módulo. Os módulos SIM tinham alguns de 30 vias, outros com 72 vias. Aí veio os módulos DIMM, esses sim ficaram bem tradicionais no mercado, são os mais utilizados atualmente.
DIMM significa Dual Inline Memory Module. Significa que tem dupla linha de contatos no módulo de memória RAM, por isso o Dual Inline, a dupla linha de contatos nos ambos os lados do pente, né? E aí tem módulos DIMM dos mais variados, 168, 184, 240, 288 vias, aí altera de acordo com a tecnologia da memória RAM que vai sendo adquirida, certo? E os módulos RIM, que hoje praticamente não são mais utilizados, tinham tinham 184 vias aí no seu padrão. Bem, tem um outro tipo de módulo de encapsulamento de memória RAM que vale a pena discutir hoje em dia, que é o SO-DIMM, que é um DIMM menorzinho, é uma memória RAM encapsulada em módulos menores, principalmente para uso em notebooks. Então, esse SO-DIMM, que significa Small Outline Dual Inline Memory Module, quer dizer, um módulo de memória dupla em linha, mas que tem uma capacidade de ser menor, small, de ser pequeno, principalmente, como eu disse, para uso em notebooks, em dispositivos mais portáteis. Então, ele é menor que o módulo DIMM tradicional, o SO-DIMM, usa os mesmos circuitos e os mesmos padrões de microchip que outros módulos de memória RAM, mas ele é feito em um formato que é menor, por isso o termo small, justamente para caber em dispositivos que não têm tanto espaço, como o caso de laptops, impressoras, dispositivos específicos de hardware de rede ou hardware corporativo, entre outros. Então temos essa variação aí, o SO-DIMM. Pessoal, vamos falar agora de algumas características da memória RAM para fazer um recapitular aqui, ó. Vamos fazer como se fosse aqui um resumão. Então, a memória RAM significa memória de acesso aleatório, Random Access Memory. Essa é a tradução. É um volátil, tem o conteúdo apagado quando o computador é desligado. É de leitura e escrita, isso é muito importante, aceita tanto a leitura dos dados como a escrita dos dados, e é considerada a memória principal do computador. A razão de que faz ela a memória principal é porque ela armazena os dados que estão em processamento, certo? Por isso chamada de memória principal. E outra dica importante, memória RAM é um dispositivo de hardware, isso porque ela é memória física, é palpável, eu posso tocar na memória RAM. Por isso mesmo, vamos dizer que ela é um dispositivo de hardware. Perfeito, pessoal. Vamos agora resolver questões de provas de concurso sobre a memória RAM. Acompanha comigo a leitura. Vamos para a primeira questãozinha dessa aula de hoje. Sobre a memória RAM, é correto afirmar. Letra A. É a memória permanente do computador, onde se instala o software e também onde é armazenados documentos e outros arquivos. Errado, né, pessoal? Eu disse aqui que ela não é permanente, ela é temporária. Memória permanente é o disco rígido, é o SSD, a memória RAM é temporária. Letra B. É a memória principal, nela são armazenadas as informações enquanto estão sendo processadas. Aí sim, letra B, ficou certinha a questão. Para isso que serve a memória RAM, armazenar os dados enquanto eles estão sendo processados. Ela é a memória principal do computador. A C dizia uma memória não volátil, isto é, os dados gravados não são perdidos quando se desliga o computador. Errado, ela é volátil, ela perde os dados na ausência de energia elétrica. A letra D é a memória secundária ou memória de massa. É usada para gravar grande quantidade de dados. Errado, ela é memória principal, não é memória secundária e não é memória de massa. Quem é memória de massa é o disco rígido do computador ou SSD. Esse sim, memória secundária ou memória de massa. E a letra E é uma memória intermediária entre a memória principal e o processador. Errado. A memória intermediária entre a memória principal, que é a própria memória RAM, e o processador é a chamada memória cache. A memória cache, sim, é uma memória intermediária entre a memória principal, que é a memória RAM, e o processador do computador. Portanto, errado a letra E também. Ficamos com a letra B de Brasil nessa questão. Vamos resolver mais questões? Acompanha comigo a leitura da próxima questão, que diz assim: a memória RAM do computador é um tipo de memória. Letra A, volátil, ou seja, que perde seus dados quando o computador é desligado. Perfeito, pessoal, já vamos responder a letra A de América. Lembra o que eu disse? RAM é volátil, perde os dados na ausência de energia elétrica, perde os dados quando o computador é desligado. A letra B disse não volátil, ou seja, que não perde seus dados quando o computador é desligado. Está errado, ela é volátil. A letra C, flash, ou seja, que não perde seus dados quando o computador é desligado. Memória flash é a memória do pendrive, do SSD, é a memória do cartão de memória.
Letra D, ROM, ou seja, que perde seus dados quando o computador é desligado. Errado, pessoal. A memória ROM é uma outra memória, que significa memória somente de leitura. E essa memória ROM não é volátil. Totalmente errado a letra D. E a letra E, secundária, ou seja, que não perde seus dados quando o computador é desligado. Errado também, a memória RAM é principal e perde os dados na ausência de energia elétrica, perde os dados quando o computador é desligado. Resposta aqui, a nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma. Vamos lá para a próxima questão? Vem comigo e ajuda a responder. Na computação, o armazenamento dos dados é realizado em dispositivos denominados memória. Assinale a alternativa que indica o tipo de memória conhecida como memória de acesso aleatório. Pessoal, estudamos isso. Lembra o significado da sigla RAM? Random Access Memory. Memória de acesso aleatório, por tradução, é a sigla RAM. Letra E de Equador. Não é ROM, que é memória somente de leitura. Não é memória flash, que é a memória do pendrive, do SSD, do cartão de memória. Não é Optane. Optane é um tipo de memória específica da Intel. Não é memória magnética é o próprio disco rígido. Errado aqui, então ficamos com a letra E de Equador. Vamos para a próxima questão, tá bem legal aqui, muita questão para aumentar o nosso conhecimento. A memória que armazena os programas ou parte deles e os dados que estão sendo trabalhados momentaneamente, e é principalmente nela que é executada a maioria das operações, é conhecida por, quando ele disse memória que armazena os programas ou parte deles, aí disse, os dados que estão sendo trabalhados momentaneamente. Quando ele diz os dados que estão sendo trabalhados momentaneamente, ele está dizendo os dados que estão em processamento, e isso é responsabilidade da memória RAM, aí da letra A de América. Não é ROM, que é a memória somente de leitura, não é a memória PROM, que é a memória somente de leitura programável, não é EPROM, que é a memória somente de leitura programável e apagável, e também não é a memória cache. Vamos para a próxima questão, acompanhe a leitura. Referente à memória RAM, assinale a alternativa correta. Memória RAM é um tipo de memória. Letra A, volátil, utilizada na leitura e gravação. Perfeito, pessoal. A memória RAM é volátil, perde os dados na ausência de energia elétrica e ela é usada tanto na leitura quanto na gravação, leitura e escrita. Lembra? Ah, professor, mas você disse que ela era de leitura e escrita. Sim, mas leitura e escrita é a mesma coisa do que dizer leitura e gravação. Escrita é a gravação. Letra B, não volátil, utilizado somente para leitura. Errado, porque ela é volátil e não é somente de leitura, é de leitura escrita. Letra C, volátil, utilizada apenas para leitura. Errado, ela é volátil, mas é utilizada para leitura escrita. Letra D, não volátil, utilizada somente para gravação. Errado, ela é volátil e é usada para leitura e gravação. E a letra E, volátil, utilizada apenas para gravação. Volátil tá certo, mas ela é utilizada também para a leitura e a gravação, a leitura e a escrita. Resposta, a letra A de América. Vamos para mais uma questão, acompanhe a leitura comigo. A questão diz, as memórias de computadores SRAM diferenciam-se das DRAM pelo aspecto D. Lembra que a gente comparou isso, SRAM, memória RAM estática, DRAM, memória RAM dinâmica. A SRAM é mais rápida e a DRAM é mais lenta. Então vamos lá, a velocidade. A SRAM é mais lenta. Será, pessoal? Errado, a SRAM é mais rápida. Letra B, preço. A DRAM tem custo maior. Errado, a SRAM tem custo maior e a DRAM tem custo menor. Letra C, velocidade. A DRAM é mais lenta. Certo, pessoal, a DRAM dinâmica, memória RAM dinâmica, é mais lenta, por incrível que pareça, do que a SRAM, que é a memória RAM estática. Mas a memória DRAM, que é dinâmica, que é mais lenta, tem a vantagem que é mais barata, tem um custo menor. A letra D, volume, a DRAM ocupa 5 vezes mais espaço. DRAM normalmente tem mais espaço porque é mais barata, mas não é a tecnologia que vai indicar o volume. Então não é o volume, a SRAM ocupa 10 vezes mais espaço, não. A questão de ter um volume maior ocupar mais ou menos espaço, embora o custo da SRAM é mais caro, ela costuma estar em menor quantidade. A DRAM é mais barata, costuma estar em maior quantidade, mas não tem essa relação de 5 ou 10 vezes mais ou menos espaço. Então aqui ficamos, a única que dá para responder como certo, a letra C de Canadá para essa questão. Vamos lá para mais uma questão, tá bem legal, um monte de questão aí sobre a memória RAM. Vem comigo. SIM e DIMM são tipos de módulos de letra A, cache, letra B, BIOS, letra C, software, letra D, memória ROM, letra E, memória RAM.
Pessoal, quando a gente fala sobre SIM e DIM, são módulos, são encapsulamento de memória RAM, letra E de Equador. Assim como tem SIM, DIM, tem também RIM e tem também SO-DIM, que é aquele DIM menorzinho para usar em laptops ou notebooks, né? Então não era para memória cache, não é BIOS. BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída, são informações para a inicialização do sistema. O termo software se refere a programas, a parte lógica. E memória ROM não, que é uma memória somente de leitura, e memória RAM sim, memória de leitura e escrita, volátil, memória principal do computador e que tem módulos sim, e DIM, principalmente hoje em dia os módulos DIM, ficamos com a letra E de Equador aí como a resposta correta para essa questão. Vamos para mais uma questão, vem comigo. Durante a operação de um computador, caso ocorra interrupção do fornecimento de energia elétrica e o funcionamento do equipamento venha a ser interrompido, os dados em utilização não salvos e que serão perdidos estão armazenados. Letra A, no disco rígido e na memória RAM. Errado, pessoal, no disco rígido eles ficam salvos. A memória RAM sim que é volátil e perde os dados. Letra B, em dispositivos removidos com segurança. Também errado, o pendrive vai manter se eu remover ou não com segurança. Letra C, no disco rígido. No disco rígido esses dados continuarão, porque o disco rígido é memória permanente. Ficam no disco rígido mesmo quando eu desligar o computador ou tiver uma interrupção no fornecimento de energia elétrica. A letra D dizia na memória RAM, e aí tá certo, porque quando acaba o fornecimento de energia elétrica, a memória RAM é volátil, ela perde os dados na ausência de energia elétrica e por isso a resposta, a letra D de Dinamarca para essa questão. A letra E, no disco rígido decorrentes de atividades dos programas que estavam em execução. Errado. Se está no disco rígido, fica gravado mesmo com a interrupção no fornecimento de energia elétrica. Então, nossa resposta D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma, para essa questão. Beleza, pessoal? Vamos para mais uma questão. Acompanha comigo a leitura. Em um computador, o monitor e a memória RAM são considerados exemplos de... Bem, pessoal, comentei com vocês que memória RAM, por incrível que pareça, é hardware, é parte física, é palpável, eu posso tocar. Assim como o monitor do computador também é hardware, parte física, eu posso tocar. Então a resposta aqui tem que ser hardware. Software não, por quê? Porque nem a memória RAM e nem o monitor são software. Software é a parte lógica, são os programas de computador, são os arquivos, os dados de uma forma geral. Antivírus não, nem o monitor é antivírus, nem a memória RAM. Sistema operacional, nem o monitor e nem a memória RAM são sistemas operacionais. Então, quando a gente fala da memória RAM e do monitor, são exemplos de hardware, parte física, palpável, eu posso tocar.